Olá, meu nome é Rose Faria e este é o projeto Histórias para Ler o Mundo, um projeto em parceria com o Colégio Caminhar. A história que vou contar hoje é uma homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente. A história se chama O Jardim Curioso, de Peter Brown. Vamos à história? Era uma vez uma cidade que não tinha jardins, nem árvores, nem vegetação de nenhum tipo. A maioria das pessoas passava o tempo todo dentro de casa. Dá para imaginar que era um lugar muito sombrio. No entanto, havia um menino que adorava passear, até em dias chuvosos, quando ninguém saía de casa. O menino Liam saía patinhando feliz pela vizinhança. Foi numa manhã assim que Liam fez um monte de descobertas surpreendentes. Ele estava andando por perto da antiga estrada de ferro, como fazia às vezes, quando deu com uma escada que por dentro de uma coluna subia até a linha de trem. A estrada de ferro estava desativada havia muitos anos e, como sempre, tinha desejado andar pelos trilhos. Liam aproveitou a oportunidade. O menino curioso subiu correndo pela escada, abriu a porta e chegou à linha do trem. A primeira coisa que ele viu foi um canteiro colorido. As últimas coisas que esperava encontrar ali eram plantas, flores silvestres. Mas quando olhou mais de perto, constatou que as plantas estavam morrendo. Precisavam de um jardineiro. Liam não era jardineiro, mas sabia que podia ajudar. Assim, voltou à ferrovia no dia seguinte e pôs mãos à obra. As flores quase se afogaram e ele teve alguns problemas na poda, mas as plantas esperavam, pacientes. Liam encontrar a melhor maneira de cuidar de um jardim. As semanas foram passando e aos poucos, Liam começou a se sentir como um jardineiro de verdade. A maioria dos jardins ficava em um lugar determinado, mas aquele não era um jardim comum. Com quilômetros de ferrovia pela frente, ele crescia sem limites. Queria explorar novos lugares. Os matinhos e musgos mais resistentes foram os primeiros a se deslocar. Brotavam ao longo dos trilhos, avançando, seguidos de perto pelas plantas mais delicadas. Nos meses seguintes, Liam e o Jardim Curioso foram explorando todos os cantos da estrada de ferro. E explorando cada vez mais. Depois de ter se dedicado ao jardim durante a primavera, o verão, o outono, no inverno, Liam teve que interromper sua atividade na ferrovia. Aquele ano, espessas camadas de neve cobriram a cidade. E pela primeira vez depois de se tornar jardineiro, Liam não pôde visitar as suas plantas. Em vez de perder tempo se preocupando com o jardim, Liam passou o inverno preparando-se para a primavera. Depois de 3 meses de frio, a neve finalmente começou a derreter e Liam voltou à ferrovia levando seu novo equipamento de jardinagem. Porque ele aproveitou esse momento do inverno para estudar bastante. O inverno tinha deixado suas marcas no jardim. Sim, a neve foi estragando muito das plantas, mas graças ao planejamento de Liam, as suas novas ferramentas
E uma pequena ajuda do sol, as plantas logo despertaram de seu sono de inverno. O jardim sempre tinha desejado explorar o resto da cidade, e naquela primavera finalmente estava pronto para a empreitada. Mais uma vez, os matinhos e musgos resistentes tomaram a dianteira. Foram brotando mais longe da ferrovia, sempre seguidos pelas plantas mais delicadas. O jardim tinha curiosidade especial por coisas velhas e abandonadas, coisas na rua, carros velhos. Algumas plantas brotavam até fora do lugar, em placas de trânsito, tantos lugares. Outras brotavam misteriosamente de repente. Um vasinho de planta na frente da casa de alguém. Mas o que brotava de modo mais surpreendente eram os novos jardineiros. Sim, muitos novos jardineiros. Muitos anos depois, a cidade inteira tinha florescido. Mas de todos os jardins, o favorito de Liam era aquele onde tudo tinha começado. Que eu vou mostrar para vocês a cidade antes e a cidade depois da chegada de Liam. Que diferença! E este é o Liam, que era uma criança quando começou a cuidar do jardim, cresceu, se tornou um adulto, jardineiro, construiu uma bela família e juntos continuaram a cuidar do jardim da ferrovia. Essa história, ela não foi criada assim, como diria, só da criatividade do autor, do Peter Brown. Ele também guardava na sua memória algo muito importante que eu vou ler aqui um pedacinho para vocês. Muitas vezes parece impossível a natureza vicejar numa cidade de concreto, tijolo e aço. No entanto, quanto mais viajo, quanto mais observo o mundo à minha volta, mais constato que a natureza sempre explora avidamente lugares que esquecemos. Em todas as cidades, podemos encontrar flores, relvados e até pequenas florestas que crescem espontaneamente. Basta procurar. Na região oeste de Manhattan, há uma velha ferrovia elevada, a High Line. Durante décadas, seus trens correram ruidosamente acima da cidade. Mas em 1980, a High Line foi fechada e esquecida. Sem gente nem trens em seu caminho, a natureza ficou livre para ocupá-la. Ao longo dos anos, lentamente, os trilhos enferrujados e pedregulho foram dando lugar a flores silvestres e árvores. E hoje, ao olharmos para a ferrovia, vemos um jardim viçoso que caminha sinuoso sobre as ruas e entre os edifícios. Desde o capim que irrompe através das fendas de uma calçada, ou a mudinha de arnica agarrada a um muro de tijolo, até uma relva serpenteando ao longo de uma ferrovia abandonada, a natureza pode se manifestar nos lugares mais improváveis. Tudo isso me fez ficar curioso. O que aconteceria se uma cidade inteira realmente resolvesse cooperar com a natureza? Como a cidade se transformaria? Como tudo começaria? Vamos pensar sobre isso, hoje e sempre. E vamos fazer isso também. Até a próxima história.